número 76. Salmo 76, mantenha sua Bíblia aberta. Comece o canto no instrumento de cordas, Salmo de Asaf, um cântico. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jaz a dormir o seu sono, nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível, se tiras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das ilhas e simples. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Irmãos, o Salmo 76, que nós meditamos na semana passada, ele está, nós estamos meditando ele agora, mas ele está ligado ao 75 que nós meditamos na semana passada. O Salmo 75, nós vimos que ele fala do juízo eterno de Deus, quando ele agirá sobre o perverso e condenará os ímpios à prisão eterna, à morte eterna, ao eterno afastamento de Deus. Já o Salmo 76, esse que nós estamos lendo aqui, ele está relatando um acontecimento de um juízo de Deus em determinado tempo. Esse salmo é um salmo onde ele mostra esse juízo num momento da história. Ele relata o juízo de Deus sobre o rei da Síria, sobre Senaqueribe. O contexto aqui é que Jerusalém havia sido sitiado e cercado, Jerusalém cercada, e Deus age trazendo vitória e libertação para o povo. Na verdade, meus irmãos, se você ler, eu quero que você preste atenção, depois você leia o Salmo de novo, você vai ver que esse Salmo, ele na verdade, ele revela um conhecimento que o salmista tinha de Deus, mediante aquilo que Deus havia feito. Ou seja, o salmista, por aquilo que Deus fez, ele conhece o seu Deus. E ele fala isso aqui nesse salmo, conhecendo o Senhor, ele conhece o Senhor, ele fala daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor é. Vamos ver algumas coisas nesse texto. Primeiro, no versículo 1 ao versículo 1, 2 e 3, os três primeiros versículos, ele fala sobre Deus e o seu povo. Ele vem mostrando, conhecido é Deus em Judá, grande é o Senhor em Israel, em Salém. Salém aqui é Jerusalém. Deus é conhecido por Judá, é o local da manifestação de Deus. Salém ou Jerusalém, é uma abreviação de Jerusalém, é o local da presença de Deus no meio do povo. É interessante isso, porque ele está dizendo, Deus está presente no meio do seu povo, Deus está presente em Salém. Salém ou Jerusalém é a sua morada, é o local da adoração. Então ele entende isso, ele entende que ali é a morada de Deus. No meio
Ele vai dizer isso, que ali despedaçou ele os relâmpagos do arco. Deus se manifesta no meio do seu povo. E ele está dizendo isso, Deus se manifestou em Jerusalém, Deus despedaçou as forças do inimigo. Ali ele exibiu o seu poder. Então o salmista está dizendo, olha, Deus está presente no meio do seu povo, Deus se manifesta no meio do seu povo, Deus é adorado pelo seu povo, e Deus ele exibiu o seu poder ao libertar Jerusalém de Senaqueribe. É isso que está dizendo. Esse é o Deus de Israel. Ele fala isso. Dos versículos 4 ao 10, ele vai fazer uma outra afirmativa e vai falar que Deus é um Deus vitorioso. Preste atenção, meus irmãos, ele está dizendo que Deus se manifesta no meio do seu povo, Deus está presente no meio do seu povo, Deus exibiu o seu poder, e agora ele vai falar do versículo 4 até o versículo 10, que Deus é um Deus vitorioso. Ele vai falar no versículo 4 e 6 sobre a vitória sobre os assírios. Você vai encontrar isso lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Você vai encontrar em Isaías, capítulo 14, versículo 25, quando Isaías escreve: esmagarei os assírios em minha terra, sobre os seus montes os pisotearei. Ele diz: eu vou esmagar os assírios em minha terra. Isaías profetiza isso e Deus faz. Então ele vai mostrar dos versículos 4 até o versículo 6, ele vai falar sobre esta vitória sobre os assírios. A referência ao Deus de Jacó, ele cita aí, ele está sendo no versículo final do versículo 6, ante a tua repressão, ó Deus de Jacó. Isso faz uma ligação do versículo do Salmo 75 no 76, e com o Salmo anterior. E diante do Senhor, ele está mostrando que o seu povo tem que viver em temor. Olha o que ele diz no versículo 7: tu sim, tu és terrível, se te iras. Então ele está fazendo uma afirmativa: olha, o Senhor é um Deus vitorioso, o Senhor falou que ia fazer e fez, e o Senhor é um Deus terrível, se te iras. É estranho, meus irmãos, o salmista, ele conhece Deus, e ele diz que Deus é um Deus terrível. É um Deus terrível. Ele fala: se o Senhor se irá, o Senhor é terrível. Aí no versículo 8 e 9, ele vai falar, e ele expõe dizendo que a vitória ela é vista como um juízo e também como salvação. Ele diz: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Os irmãos, aqui nós entendemos que em Jerusalém ele mostra a vitória que é vista como juízo e também como salvação. E em Jerusalém o juízo e a salvação aconteceu na cruz. O que aconteceu em Jerusalém? Jesus caminha para Jerusalém, e lá em Jerusalém se manifestam as duas coisas: o juízo de Deus, a ira de Deus e a salvação. Em Jerusalém, Deus está presente no meio do seu povo, e ali se manifesta tanto a condenação quanto a salvação. A ira de Deus se manifesta contra o pecado quando ele lança o próprio Filho na cruz do Calvário. Ele põe o Filho e derrama sobre ele a ira que deveria vir sobre nós. É lá em Jerusalém. Então o salmista dizendo que aqui o Senhor julga, o Senhor salva. A ira do Senhor que veio sobre Jesus em Jerusalém. E nós, meus irmãos, às vezes nós não pensamos nisso. E naquele dia,
Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, lama sabachthani, citando o Salmo 22. E Jesus passa por toda aquela aflição, por toda aquela dor. Ele estava recebendo exatamente a ira desse Deus terrível quando se ira. Mas aí ele vai dizer que também o Senhor salva todos os humildes. Ali naquele momento o Senhor estava tomando sobre si. Ali nós temos a grande vitória. A vitória nossa sobre o pecado, que Jesus toma sobre si o nosso pecado, a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre todos, porque a condenação também está ali para aqueles que não o recebem, assim como a salvação. E é bonito você pensar nisso quando você pensa naquele ladrão que estava lá na cruz, que a princípio eles blasfemam com o Senhor, mas depois um deles resolve dizer: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, Jerusalém, Jerusalém. E aí nós vamos ver nesse versículo 8, 9 a vitória que o Senhor traz. E o versículo 10, ele vai falar que a ira dos homens, ele faz uma colocação aqui interessante, ele vai dizer: pois até a ira humana há de te louvar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: até a ira das pessoas contra o Senhor vai ser instrumento de louvor ao Senhor. Não porque a ira dos homens vai louvar a Deus, mas porque Deus se sobrepõe sobre a ira dos homens. Deus está superior. A ira dos homens não tem nada, não chega perto da ira de Deus. Então ele está dizendo: olha, até a ira deles vão te louvar. E ele vai dizer que do resíduo da ira o Senhor se cinge. Então ele está mostrando nesses versículos de 4 a 10 o quanto Deus é vitorioso. Deus é um Deus vitorioso. E no final, nos versículos 11 e 12, ele dá ele faz um ato final de culto. Diante do que Deus fez, Israel e as nações devem cultuar a Deus. No contexto de época, após essa destruição de Senaqueribe em Jerusalém, muitos trouxeram presentes a Jerusalém. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20 até o versículo 23. Isso está registrado lá. E aí nós entendemos, irmãos, que hoje muitos adoram o Senhor e pessoas de todas as tribos e nações vão estar adorando o Senhor. Porque todo joelho se dobrará. Na complementação da sua vitória, na sua volta, nós vimos lá em Apocalipse: Ele voltará. Ele voltará. Falamos isso no salmo anterior. Ele voltará, Ele vai julgar, Ele vai fazer vitória, e não tem mais aquela vida de um que é pregado na cruz, mas agora vem a consumação de todas as coisas. Então ele vai aqui nesse final, ele faz uma complementação da vitória do Senhor na sua segunda vinda. Povos de todas as línguas e raças se dobrarão diante dele. Por isso ele diz: fazei votos, pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presentes. Os que o rodeiam, aquele que deve ser temido, ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Ele é aquele que tem que ser adorado e glorificado. Irmãos, porque esse texto tem que nos ensinar sobre Deus. Por isso eu falei que esse salmo é o salmo em que o salmista conhece o Senhor. A primeira coisa que esse texto tem que nos ensinar e que você tem que aprender nessa noite é que Deus é presente no meio do seu povo. Irmãos, Deus está presente na sua igreja. A igreja do Senhor hoje é a mesma igreja do Senhor do Velho Testamento. A igreja do Senhor sempre foi a igreja do Senhor. O povo de Deus não é o povo genético,
mas aqueles que são escolhidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus no passado não era Jacó e Esaú, mas Jacó. Por isso é o Deus de Jacó. Jacó era de Deus. Isaac era de Deus. Abraão era de Deus. Ismael não. Então nós precisamos de entender que nós temos um Deus que é presente no meio do seu povo. Esse Deus presente no meio do seu povo é um Deus zeloso, que cuida do seu povo. Às vezes nós achamos que Deus que nós vamos levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Meus irmãos, Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. O diabo não cuida do povo dele, não, mas Deus cuida do seu povo. Terceiro ensinamento que esse texto nos traz sobre Deus. Deus é Salvador, que salva o seu povo. Deus salva o seu povo. Em qualquer época, nós às vezes achamos que em momentos de batalhas, momentos de, por exemplo, podemos pegar as derrotas que Israel sofreu, foi levado para o cativeiro, até nisso, meus irmãos, Deus está salvando o seu povo. Olha a oração de Esdras. Eu estou envergonhado, eu não consigo elevar para o Senhor os meus olhos, em virtude do pecado dos meus pais, em virtude dos nossos pecados. Mas o que ele está dizendo, em outras palavras, está dizendo, nós fomos para o cativeiro porque nós pecamos, mas o Senhor nos levou para o cativeiro para nos mostrar os nossos pecados. Às vezes nós achamos que as lutas que nós enfrentamos na nossa vida, elas têm por objetivo nos prejudicar ou nos atrapalhar a vida, e não é isso, irmãos. Deus, Ele zela o seu povo, Ele é o Salvador do seu povo, Deus é o vitorioso que vence os inimigos do seu povo. Nós não conseguimos vencer o inimigo, nós não conseguimos vencer o inimigo, nós não conseguimos vencer a nossa própria carne, nós não conseguimos vencer o mundo, mas Ele é o grande vitorioso. Ele é que nos dá a vitória. Nós temos que entender isso. Nós temos que viver isso. Ele é o Deus vitorioso que vence os inimigos do seu povo e vai lançar todos os inimigos no juízo final. Por isso, o último ensinamento que eu quero deixar para nós nessa noite é: Deus é o reto juiz que julga e disciplina. Deus julga retamente para condenar conforme a sua ira, e julga retamente para disciplinar o seu povo. E muitas vezes nós passamos por disciplina porque nós não queremos conhecer o nosso Deus. E aqui nós encontramos como a Bíblia toda nós vamos encontrar o ser humano. O texto mostra isso, o texto é claro em dizer que a um ele vai condenar, mas ele vai salvar os unidos da terra, a outro ele vai quebrantar, ele diz, ele quebranta o orgulho, ele joga por terra o orgulhoso, ele joga por terra Senaqueribe e com todos aqueles que oprimiam Jerusalém. Então nós encontramos pessoas que vivem, mas estão debaixo da ira de Deus. Nós encontramos também aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que foram chamados, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que estão debaixo da mão poderosa e salvadora do nosso Deus. Irmãos, eu quero que você preste bem atenção numa coisa que eu vou dizer aqui. Quando você conhece Deus, você tem que fazer o que Deus, que você conhece, quer que você faça. E aqui nós vamos fazer o que com esse texto? Você vai sair daqui a pouco, vai viver mais uma semana
como que você vai fazer? O que você vai fazer? A primeira coisa que você precisa de colocar em prática aqui nesse texto é que você deve viver de forma consciente que o Senhor está no meio da sua igreja. Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Você não pode viver achando que você vive sozinho, que você vive com a sua família, que você vive com o seu trabalho. Jesus está no meio do seu povo. Jesus está no meio da sua igreja. Ele diz: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Não temam. Crê. E às vezes nós vivemos uma vida de medo, de desespero, uma vida como se nós não fôssemos o que somos. Porque não entendemos que o Senhor vive conosco, o Senhor vive em nós. E aí vivemos como se fôssemos, certo? Vivemos, vamos levando a vida. E não é isso. Nós temos que ter essa consciência que o Senhor está no meio do seu igreja. Cuidado que você tem com você mesmo, com você. Ele tem um cuidado de você, ele tem um cuidado da sua família. O cuidado que você tem, às vezes, com você mesmo e com a sua família é inferior ao cuidado que Deus tem com a família dele. Põe isso na sua cabeça. Você pode cuidar de você do jeito que você quiser. Mas saiba de uma coisa, você pertence à família de Deus, e a família de Deus Ele cuida. É Ele que cuida. Põe isso na sua cabeça. Eu fui adotado. Eu fui adotado. A minha família não é a minha família genética. A minha família do meu novo pai que me adotou. Eu fui adotado. Se eu fui adotado, eu sou cuidado por aquele que me adotou. Eu sou herdeiro com Cristo, porque fui adotado. Então Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Se Ele é tão poderoso, se Ele é tão vitorioso, Ele cuida de mim. Temer o quê? Temer o quê? Eu tenho que temer quando eu cuido de mim, ou quando eu cuido da minha família. Mas Ele cuida. É Ele que cuida. Lembre-se do pacto que foi realizado pela iniciativa e ação dele. Foi Ele que chamou o homem para fazer um pacto. Foi Ele que te escolheu. Não foi você que escolheu Ele. Um homem morto nos seus delitos e pecados não pode escolher um Deus vivo. Um Deus vivo escolhe um homem morto e dá a ele vida. Quem escolhe o adotado é o pai que vai adotar. Imagina, eu chego lá num lugar com um monte de criança e fico assim: quem é que quer ser adotado por mim? Os irmãos, a gente faz isso nem com o cachorro. Você escolhe se você vai adotar. É a mesma coisa com Deus, irmãos. Ele te escolheu para fazer você filho dele. Ele te escolheu. E a gente tem que entender isso. Lembre-se, o pacto é de um que pode fazer, um outro que não pode fazer nada. É o pacto de um Deus verdadeiro, soberano, com um homem pecador. E Ele transforma esse homem. Nada é maior do que o Senhor, ou seja, Ele é mais que vencedor. Ele é o Todo-Poderoso. Existe uma ideia aí de que existe dois deuses no mundo, um lutando contra o outro. Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. Satanás é um cachorro amarrado na mão de Deus. E ele sabe disso. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça, porque só existe um Senhor. Só existe um vencedor. Só existe um Todo-Poderoso. Em nome dele, Jesus. Por isso ele foi exaltado e colocado no mais alto e sublime trono.
Ele governa sobre todas as coisas e voltará para consertar tudo isso. Que o homem, com seu pecado e o diabo, não está atrapalhando tudo. E por ser justo, ele julga retamente. Você tem que entender isso. Deus é justo, ele julga de forma reta. Ele condenará segundo a sua justiça. Ele vai condenar ao inferno segundo a sua justiça, segundo a sua ira. Ele salvará segundo a sua misericórdia. Para que conheçam a sua ira, ele manda para o inferno. Para que conheçam a sua misericórdia, ele salva. E ele disciplinará segundo o seu amor paternal. Saiba disso. Ele disciplina segundo o seu amor paternal. É o que nós temos que entender quando nós lemos Hebreus, quando ele vai dizer que o pai disciplina todo filho que ama. Se você é adotado, se você é amado por Deus, saiba, assim como Israel, que era amado por Deus, conforme diz Esdras, que pecaram, foram levados para o cativeiro, sofreram, mas Deus os trouxe de volta. Deus os restaurou. Meus irmãos, o pai que ama não disciplina para matar, o pai que ama disciplina para ajudar. A disciplina desse Deus justo sobre as nossas vidas é para nos ajudar. Às vezes nós temos muito medo da disciplina de Deus. Devemos ter mesmo. Eu realmente, diz o salmista, né? Tu sim, tu és terrível, te tiras. Mas, meus irmãos, toda a disciplina de Deus visa a nossa recuperação. Toda a disciplina de Deus visa o nosso crescimento. Então você precisa, de forma prática, ao conhecer esse Deus, viver, confiar nele, viver sabendo que ele te protege, viver sabendo que ele te guarda, viver sabendo que ele disciplina se você precisar de disciplina. Não precisa ter medo. Medo de quê? Eu tenho medo. De quê? O poder do Senhor está sobre todas as coisas. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós temos que conhecer o Senhor para que nós possamos viver segundo Ele, refletindo aquilo que Ele é. Nós temos que conhecer o Senhor para não pecar, porque Ele é santo, santo. Nós temos que conhecer o Senhor para descansar nele, porque Ele é poderoso. Nós temos que viver de forma tranquila neste mundo, apesar das lutas e das aflições, porque Ele cuida de nós. Pastor, eu estou passando por uma situação tão difícil. Mas nós não passamos por uma situação difícil porque nós precisamos de aprender com o nosso Deus. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de ânimo, vocês não precisam ficar preocupados, fica animado. Porque o mundo é assim mesmo, vocês vão passar por isso, mas isso já está muito oferecido. Muito oferecido. Viva! Caminhe. Olhe para Jesus e você verá o Pai. Olhe para Jesus. Lembre-se do que ele disse ao apóstolo, quando o apóstolo pergunta: mostra-nos o Pai. Ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele é o reflexo perfeito e total do Pai. Por Ele ser o reflexo perfeito e total do Pai, imite a Ele. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele está querendo dizer? Imite a Cristo como eu imito a Cristo. Imita o Senhor, faça como o Senhor, seja misericordioso, seja bondoso, seja submisso à vontade do Pai, viva para a glória do Senhor e viva para refletir aquilo que o Pai é, para a glória do Pai.
Irmãos, o salmista entende e conhece o seu Senhor. Ele conhece o Senhor da vitória. Ele conhece. Ele sabe de quem Ele é. Ele sabe quem é o seu Deus. Ele poderia viver grandes tribulações, mas ele sabia quem Ele era. Que você desta noite saia daqui se perguntando: como é que eu tenho vivido? Como é que eu estou na vida? Será que eu posso olhar para o espelho, olhar para a minha vida, como se eu estivesse olhando para o espelho e dizer: eu sou filho de Deus, eu vivo em paz, eu vivo em segurança, eu estou tranquilo, eu vivo, porque sei que o meu Redentor vive, porque sei que sou vitorioso, sei para onde estou indo, sei da minha herança. Eu vivo com meu Pai, com meu Deus, porque Ele está presente na minha vida. Ele está presente na minha vida. Irmãos, não importa se Jerusalém está sitiada pelos assírios, não importa se Senaqueribe diz que destruiria, o que importa é que Deus de Israel vive. E Ele é o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Quero que você feche seus olhos, curva sua cabeça, faça uma oração silenciosa de reflexão. Reflita sobre a sua vida com Deus e depois nós vamos cantar um último cântico e depois faremos a última oração, encerrando assim o nosso culto ao Senhor. Mas antes você vai orar e vai se perguntar, curva sua cabeça e se pergunte: como é que está a sua vida? É uma vida de alguém que conhece o Deus da vitória ou é uma vida derrotada longe do seu Deus?